Amigos do canal Indicações de Teologia, hoje vamos trazer para vocês a apresentação desta grande obra do Don Thorsen, uma exploração da teologia cristã, ela que é uma teologia sistemática, tá? Ela é armínio-wesleyana, mas nós vamos apresentar tudo que ela tem de bom e o que ela tem a contribuir para os arminianos, os wesleyanos, os pentecostais, os reformados, que essa obra aqui é uma obra fenomenal de teologia sistemática. Bem, iniciando aqui, a gente percebe que essa obra é da editora Reflexão, ela é brochura, tá? Dificilmente a editora Reflexão faz obras de capa dura. Isso eu tenho percebido, eu ainda não encontrei nenhuma que seja de capa dura. Ela é uma obra com quase 700 folhas. Ela tem exatamente 689 páginas, tá? E aqui o Doutor PhD Don Thorsen, que escreveu esta maravilhosa obra que nós vamos conhecer. Iniciando aqui, primeira folha de rosto, aqui a segunda folha de rosto, aqui as informações da ficha catalográfica, tá? Aqui vem o prefácio, a edição brasileira. Aqui um agradecimento e nós vamos conhecer o sumário. Vamos aqui no sumário, começa com o prefácio, a edição brasileira. No prefácio vem sobre o livro, teologia e escritura, referências da igreja e da denominação, sobre o autor e agradecimentos. Aqui vem abreviaturas do Antigo Testamento, Novo Testamento, abreviações gerais. Parte 1, Fundamentos da Teologia. 1. Teologia. O que é teologia? Teologia e escritura. O significado de teologia. As divisões da teologia. Agostinho, um modelo clássico da teologia. Teologia e apologética. Teologia e ecumenismo. Conclusão. Perguntas para reflexão adicional. Item 2, revelação. O que é revelação? Compreendendo a revelação. Tipos de revelação, revelação e mistério. Conclusão, perguntas para reflexão adicional. Bem, todo final de capítulo vai haver as perguntas para reflexão adicional, tá? É como se ele retomasse a conclusão do capítulo e fizesse perguntas e para que você responda e assim fixe mais a questão estudada sobre aquele capítulo, sendo de uma forma didática, tá certo? Gostei desse tipo de coisa, é uma forma didática de apresentar o estudo do livro, tá? 3. Autoridade. O que é autoridade? Desenvolvimento na autoridade religiosa. Conclusão. Perguntas para reflexão adicional. 4. Escritura. O que é escritura? Cânon. Inspiração da escritura. A veracidade da escritura. A interpretação da escritura. Conclusão. Perguntas para reflexão adicional. 5. Apologética. O que é apologética? Apologética na igreja antiga, apologética na igreja medieval, apologética da reforma e contra-reforma, apologética da igreja moderna, iluminismo, apologética da igreja pós-moderna. Conclusão, perguntas para reflexão adicional. Parte 2, Deus. 6. Quem é Deus? Como Deus é? A doutrina de Deus, tensões na doutrina de Deus, linguagem sobre Deus, conclusão, perguntas para reflexão adicional. 7. A Trindade. O que é a Trindade? O desenvolvimento da doutrina, a relevância da doutrina, conclusão, perguntas para reflexão adicional. 8. Conhecendo a Deus. Deus existe. Argumentos racionais. Argumentos empíricos.
Dúvidas sobre a existência de Deus. Justificativas volitivas para a fé em Deus. Conclusão. Perguntas para reflexão adicional. 9. As obras de Deus. Quais são as obras de Deus? O Criador, cuidador providencial, legislador e juiz, salvador, santificador. Conclusão. Perguntas para reflexão adicional. Parte 3. Criação. 10. Criação. O que é a criação? O desenvolvimento da doutrina da criação, criação e evolução, criação e meio ambiente. Conclusão. Perguntas para reflexão adicional. 11. Providência e mal. O que é a providência? Mal. O cuidado de Deus pelas pessoas. Conclusão. Perguntas para reflexão adicional. Parte 4. Humanidade. 12. A imagem de Deus. O que significa ser humano? Antropologia cristã. A imagem de Deus. Verdade humana. Justiça original. Conclusão. Perguntas para reflexão adicional. 13. A pessoa humana. Quais são os componentes da personalidade? A alma humana, masculino e feminino, individualidade e comunidade. Conclusão. Perguntas para reflexão adicional. Quinta parte. Pecado. 14. O que é pecado? Compreendendo o pecado, a origem do pecado. Conclusão. Perguntas para reflexão adicional. 15. A natureza do pecado. Perspectivas sobre o pecado, a extensão do pecado, o pecado dos inocentes, pecado, ignorância, miséria e escravidão. Conclusão. Perguntas para reflexão adicional. Parte 6. Jesus Cristo. 16. Quem é Jesus Cristo? Quem é Jesus? O nascimento de Jesus, o início da vida de Jesus, a vida adulta de Jesus, o sofrimento e a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, a busca pelo Jesus histórico. Conclusão. Perguntas para reflexão adicional. 17. A encarnação. O que é a encarnação? O desenvolvimento da doutrina. Por que Deus se tornou humano? Questões cristológicas contemporâneas. Conclusão. Perguntas para reflexão adicional. 18. As obras de Jesus Cristo. Os nomes e os títulos de Jesus. Os estados de Jesus Cristo. Os ofícios de Jesus Cristo. A expiação. Conclusão. Perguntas para reflexão adicional. 7. O Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo como Espírito. O Espírito Santo na Escritura. O desenvolvimento da doutrina. Questões contemporâneas. Conclusão. Perguntas para reflexão adicional. 20. As obras do Espírito. O contexto bíblico. O Espírito Santo em ação. O Espírito Santo e a vida cristã. Os dons do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo. Conclusão. Perguntas para reflexão adicional. Parte 8. Salvação. 21. A graça de Deus e a nossa escolha. O contexto bíblico. Desenvolvimento histórico. Calvinismo e arminianismo. Teísmo aberto. Conclusão. Perguntas para reflexão adicional. 22. O que é salvação? A ordem da salvação. Desenvolvimentos do entendimento cristão da salvação. Graça, chamado e iluminação e conversão. Fé, arrependimento, regeneração, justificação, conclusão. Perguntas para reflexão adicional. 23. Vivendo como cristão. Mais sobre a ordem da salvação. Segurança, união com Cristo, santificação, glorificação e conclusão. Perguntas para reflexão adicional. 24. Espiritualidade cristã. O que é a espiritualidade cristã? Formação e direção espiritual, disciplinas espirituais, virtudes cristãs, variedade da espiritualidade cristã, igrejas católicas e ortodoxas. Conclusão. Perguntas para reflexão adicional. Parte 9. A igreja. 25. A igreja. O que é a igreja? As marcas da igreja. As igrejas da reforma. Tipos de igreja. Diferenças entre as igrejas. Ecumenismo. Governo da igreja. A igreja e o mundo. O problema da hipocrisia. Conclusão. Perguntas para reflexão adicional.
26. Ministério. O que é ministério? Desenvolvimento do ministério. Tipos de ministério. Questões contemporâneas. Conclusão. Perguntas para reflexão adicional. 27. Os meios da graça, canais da graça, os sacramentos, ordenanças, batismo, comunhão, conclusão e perguntas para reflexão adicional. 10. O futuro. 28. Escatologia, o cenário da escritura, desenvolvimentos doutrinários, conclusão, perguntas para reflexão adicional. 29. O futuro dos não evangelizados, judaísmo e cristianismo, exclusivismo, pluralismo e inclusivismo. Conclusão, perguntas para reflexão adicional. 30. Céu e inferno, o cenário da escritura, futuro da humanidade. Inferno, céu, conclusão, perguntas para reflexão adicional. Epílogo, da teoria à prática e glossário. Aqui vemos uma visão mais ampliada de como é o livro aberto para vocês, tá? Umas folhas bem agradáveis, amareladas, lisinhas, que facilitam a leitura noturna, tá? A letra é uma letra média para pequena, mas que de forma alguma vai atrapalhar o andamento da leitura. Que numa breve leitura eu já pude perceber é que o autor traz muitos elementos históricos para o ensino da teologia sistemática. Isso é muito bom, tá certo? Na parte de soteriologia, como eu já havia dito, é uma teologia sistemática armínio-wesleyana, certo? E isso é muito bom, porque na maioria das vezes nós encontramos muito material de linha calvinista, e é necessário que a gente possa ler um material de linha exclusivo arminiano para poder fazer as comparações, certo? Quero chamar a atenção de alguns irmãos, principalmente dos irmãos pentecostais, que esta obra é uma obra continuista. Por quê? Porque o autor, no capítulo do Espírito Santo, das obras do Espírito Santo, eu já pude perceber, através de uma breve leitura, que os dons eles são defendidos com a sua continuidade. E isso, de certa forma, é bom, porque nós não vemos em muitas teologias sistemáticas a defesa da continuidade dos dons. Os dons são apresentados de uma forma mais devocional para a vida cristã. E para nós e nossos irmãos pentecostais, sabemos da atualidade dos dons espirituais na vida do cristão. Aqui nesta teologia sistemática, ela é continuista, ela não tem uma visão pentecostal tradicional, como por exemplo a visão da Assembleia de Deus, mas ela tem uma visão continuista e acredita na continuidade e na contemporaneidade de todos os dons para hoje, tá certo? Isso é muito importante. No sumário, quanto em todo o livro, em diversos capítulos, nós podemos ver o desenvolvimento histórico que é trazido para o capítulo, sobre o assunto que está sendo tratado no capítulo, e também a parte contemporânea daquele estudo que o autor faz questão de trazer. Isso é muito bom. Eu gostei muito destas partes e dessas análises do autor trazendo para essa teologia sistemática. Eu a considero uma teologia sistemática que não é tão introdutória, porque ela traz assuntos mais específicos e ela é abrangente também nos assuntos. Eu a considero de nível superior de graduação, tá certo? Mas ela é muito importante para o cristão ter a leitura dela, para saber o desenvolvimento do pensamento armínio-wesleyano sobre as questões da teologia sistemática. Aqui na parte final do livro nós já vemos a parte do glossário, tá? Que ele vai apresentar alguns conceitos e
que nós vamos poder ter esse conhecimento, tirar algumas dúvidas, caso elas apareçam ao longo do estudo do livro. Bem, amados irmãos e amigos, eu agradeço a vocês por até agora estarem conosco neste vídeo. Se você não é inscrito, por favor, se inscreva em nosso canal, ative o sininho para receber as notificações do nosso canal, deixe o like, deixe seu comentário é muito importante para a gente, para dar um engajamento, para a gente saber o feedback de nossos vídeos. Nós agradecemos a sua vista aqui no nosso canal. Muito obrigado, desde já, fique com Deus.